Oi, tudo bem? Hoje quero falar deste livro que eu terminei de ler e gostei demais, reler no caso, né? Ariel ou A Vida de Shelley, do André Morrow, tradução do Manuel Bandeira, tradução maravilhosa, e editora Record. Aqui nós temos então a trajetória de vida do grande poeta romântico Percy Bysshe Shelley, que traz para nós assim toda a riqueza, toda a profundidade deste poeta, de uma maneira que lembra um romance, é como se estivéssemos lendo aqui um romance contando a vida do Shelley, as suas desventuras, as suas ousadias. Então eu vou seguir um esquema que eu preparei aqui no final do livro, comentando algumas partes. Eu gostei muito dessa leitura, tanto que é uma releitura. Eu tenho uma outra edição deste livro, que eu até já mostrei aqui. Ela é bem antiga, é uma capa bem antiga. É o mesmo texto, mesma tradução. E essa aqui eu achei aqui em Uberlândia e gostei muito desta capa. E vou ficar com essa. Aquela outra eu vou passar para frente como doação. Aqui. Essa edição aqui, ó, que eu já mostrei no outro vídeo. Apesar de que eu gosto bastante dessa aqui. Mas é o mesmo texto, né? Então o que nós temos aqui? Essa história contada e lembra esse romance, né? Lembra a vida do Shelley como um romance, trazendo os personagens que passaram pela sua vida, os seus dramas, seus sofrimentos, tudo isso aparece aqui no texto, os seus poemas também. Então, quem foi Shelley? Shelley nasceu no dia 4 de agosto de 1792. Ele nasceu em Field Place, na cidade de Horsham, condado de West Sussex. Então, ele era descendente de nobres. Quem foi, né? Foi um jovem descendente de nobres que tinham valores conservadores. O pai era o famoso Sir Timothy Shelley, do partido Whig, com uma inclinação liberal, e ele ocupava uma cadeira no parlamento inglês. Então era uma família de posse, de fortuna. Ele herdou uma imensa fortuna, só que pelas peripécias da sua vida, pela maneira como ele vivia, né, o pai o deserdou. Depois, mais para frente, o pai concede a ele uma pensão. Mas o Shelley não teve uma vida na abundância. Então, assim, ele passou pelo sofrimento, né, pela penúria muitas vezes. Não foi uma vida de esbanjamento. Percy passou a infância ao lado dos seus irmãos, nesta localidade aí de Horsham, né, uma casa que existe até hoje como um museu, né, lá em Field Place, essa casa de Field Place. Então ele conviveu com as irmãs, com os irmãos, e ele perde uma irmã bem criança. Os primeiros estudos do Percy Shelley foi com o reverendo Ivan Edwards. E a primeira escola, então, que ele frequenta foi a Sion House Academy, onde ele ingressou em 1802. Então, ele nasce em 1792 e já em 1802 ele estava frequentando esta escola. Então ele cresce num meio em que a cultura e os livros são acessíveis, né? Ele tem contato com essa vida intelectual desde cedo. Depois, em 1804, ele vai para o Eton College e aqui ele sofre muita perseguição pelos colegas ali da escola. A maneira como as pessoas, os jovens eram tratados ali era uma coisa assim, aquela disciplina ferrenha, uma agressividade, né? Então, assim, o Shelley, por ser esse moço fino, educado, cabelos longos, aqui fala um rosto afeminado, né? O rosto fino, esta pele lisa, né? Tudo delicado demais. Então ele sofria muita agressão pelos colegas, só que ele revidava.
Então ele foi chamado de louco, porque eles tomavam os livros dele, jogavam no rio, batiam, perseguiam, mas ele revidava. Então, assim, esse espírito rebelde. Tanto que ele foi chamado de louco pelos amigos aí da escola. Amigos, né? Por esses colegas. Devido, então, a essa constituição física dele, ele sofre muitas perseguições nessa escola de Eton College, famosa aí na Inglaterra, né? Mas ele desenvolve uma amizade com a sua irmã Elizabeth por cartas. Depois também, quando ele visita os pais nas férias, ele e essa irmã escrevem juntos alguns textos. Então ele já tem essa amizade, vamos dizer assim, literária com a sua irmã Elizabeth. Em 1810 ele ingressa em Oxford, e aqui ele vai começar uma outra etapa da sua vida, já expondo as suas ideias, já expondo a sua maneira de ver o mundo. Então ele faz amizade com um jovem chamado Hogg, Jefferson Hogg, que vai ser uma pessoa muito importante nesse processo aí de entrada na juventude. Ele vai expor ali as suas ideias ateístas. Então ele escreve um manifesto falando da necessidade do ateísmo, nesse período em que ele estava na escola, e ele vai ser expulso dessa escola por isso, da Oxford, juntamente com Hogg. Então aqui diz, olha, a necessidade do ateísmo estava exposta havia apenas 20 minutos, quando o reverendo John Walker, homem de aspecto sinistro e inquisidor, repetidor oficioso de um colégio medíocre, passou defronte da livraria e olhou para a vitrine. Então aqui quando expôs na livraria essa necessidade de ateísmo, né? Então eles acharam isso um tema surpreso, uma surpresa na época, de ofensa, de indignação. Os reverendos, as pessoas ali de Oxford, expulsam Shelley da escola, da universidade, né? Então nós temos aqui uma das primeiras ideias já de Shelley aparecendo, né? Onde ele diz: os sentidos são a origem de todo conhecimento. Por esse axioma temerário começava o panfleto, que, redigido de forma matemática, pretendia demonstrar a impossibilidade da existência de Deus, e acabava orgulhosamente pelas letras Q e D, em latim quod erat demonstrando. A Shelley, que não entendia nada de matemática, essa fórmula mágica sempre parecia uma moderna encantação para evocar a verdade. Posto acreditar-se com fervente ardor num espírito de bondade universal, que criava e governava todas as coisas. Na vida futura, em toda uma teologia de vigário saboiano anglicano, a palavra ateu agradava-lhe pela sua violência. Gostava de a atirar à face dos carolas. Aceitava o nome que já lhe haviam dado em Eton, como o cavaleiro aceita um desafio, né, chamado de louco. A coragem física e a coragem moral que todo inglês às direitas possui, pretendia juntar a coragem intelectual. O perigo era grande, o escândalo certo, mas a era volúvel enroscava-se no pinheiro vizinho e a intolerância tinha que ser castigada. Então eles expulsam Hogg e Percy Shelley da universidade. Em 1811, ele vai conhecer então uma jovem chamada Harriet Westbrook, uma jovem de 16 anos. Ele vai ficar encantado pela beleza dessa jovem. Vai começar a namorá-la, flertar com ela, e eles vão fugir para a Escócia. E lá ele vai casar com essa jovem. Aí nós vamos começar a parte assim da vida de Shelley amorosa, né? Os amores de Shelley, que no fundo serão assim a Harriet e depois a Mary Shelley. Ele vai então casar com essa moça. Ela gostava de filosofia no começo, ficava lendo para ele. Então tem tudo isso aqui, né, destrinchado, essa maneira como eles viviam lá na Escócia. E a visita do amigo Hogg, o Hogg vai lá para visitar os dois. Ela começa também a deixar-se levar pela amizade com esse Hogg, no sentido de deixar-se seduzir. Então tem dois capítulos. Quem era Hogg, na verdade? Quem era esse amigo, né? Que o Shelley respeitava muito, mas deixava flertar com sua primeira mulher. Eles vão ter 2 filhos, ela com Shelley,
E depois nós temos aqui, eles vão para Dublin para fazer como que uma panfletagem sobre a importância do ateísmo. Então tem isso também. Eles vão para a Escócia, depois para Dublin, eles voltam para Londres, depois Dublin. E essa vida assim com essa moça, né, vai ser um escândalo, porque a família, né, do Shelley, imagina uma família nobre, filho envolvido, né, com esses escândalos, sem casar e assim, sem oficializar essa união, né, diante aí da família, foi tudo feito às escondidas. Aí ele vai, o Shelley, em 1812, então vocês vejam, tudo rápido, né? 1810, ingressa em Oxford, é expulso. 1811, conhece Harriet Westbrook, casa com ela. 1812, ele vai conhecer William Golding. Quem que era esse homem, né? William Golding é um filósofo que havia escrito um livro que era o fascínio de Shelley, que é um livro sobre política. Então, o Shelley queria muito conhecer esse William Golding, que é o pai da Mary Shelley e foi marido, então, da Mary Wollstonecraft, né, a mãe aí da Mary Shelley, que morreu logo após o parto da filha. Então, nós temos essa convivência aí de Shelley com a família de Golding. Só que a Mary Shelley não estava lá, né? Ela estava na Escócia. Então, assim, depois de um tempo, Shelley vai conhecer a Mary Shelley, que tinha duas irmãs, né? A Fanny e a Jane Clairmont. A Fanny era essas irmãs eram de outra mãe, né? Claro, mas a Fanny, ela veio de um casamento aí eu acho que da mãe da Mary Shelley. Mas não sabe se ela era filha mesmo da Mary Wollstonecraft ou do Golding. Então nós temos toda a descrição destes contatos aí na casa do William Golding, a alegria do Shelley em conhecer essa família, em conhecer esse filósofo, ele que havia lido os livros do filósofo sobre política. Então ele fica todo encantado. Só que esse Golding, pai da Mary Shelley, começa a explorar o Shelley. O Shelley paga as dívidas desse homem, convive com essa família, discute filosofia, então tem tudo isso. Até que ele conhece, então, a Mary Shelley, que será o seu verdadeiro amor, e vai afastando-se aos poucos da Harriet Westbrook. Então nós vamos ter aqui o contato, né, entre Shelley e a Mary Shelley, que ele vai perceber a riqueza dessa mulher intelectual, né? Ele vai perceber a diferença entre ela e a Harriet. Olha que bonito aqui, né? No capítulo 18, segunda encarnação da deusa. Ela também estava com o espírito romanescamente preparado para amá-lo, graças às cartas das irmãs Fanny e Jane, onde estas não falavam de outra coisa senão da beleza e da inteligência do poeta. Mas as descrições que se faziam de Shelley eram sempre inferiores à realidade. Mary percebeu imediatamente o que o interessava. Embora ele não se queixasse nunca, ela sentiu-o triste. Uma noite em que os dois estavam a sós no quarto em que havia o retrato de Mary Wollstonecraft, ela contou-lhe as suas próprias mágoas. Adorava o pai, mas detestava Mrs. Godwin, a segunda mulher do Godwin, né? Por causa desta, a casa de Skinner, é o nome da rua, tornara-se-lhe odiosa. O único lugar do mundo em que se sentia um pouco protegida era o túmulo de sua mãe. Inclusive, o filme sobre Mary Shelley começa com ela no túmulo. Ela fala que é lá que ela aprendeu a ler, lendo as palavras aí, o epitáfio no túmulo da mãe. Estou lendo esse livro aqui, ó. Conta a história da Mary Wollstonecraft e da Mary Shelley. Livro da Charlotte Gordon, Mulheres Extraordinárias. Interessante. As Criadoras e a Criatura, Frankenstein. Então ela vai contar que foi lá no cemitério que ela aprende a ler. Então, assim, ela se sentia melhor ali no túmulo da mãe do que em casa, né?
Lá é que todos os dias ia ler e meditar. Shelley, comovidíssimo, pediu-lhe permissão para acompanhá-la. Então, essa convivência com a família da Mary Shelley, com o pai, né, que havia educado, né, e inculcado nela o gosto pela filosofia, pela literatura. Um dos livros desse Goldwyn era Political Justice, onde ele liberou da superstição feminina o espírito desta moça e uma nitidez que levava então a grandes reflexões. Essa família que educa a filha, né? Esse pai que educa a sua filha com o gosto da filosofia, e ela encanta o Shelley. Então aqui é a primeira parte, né? Até o encontro com a Mary Shelley. A segunda parte do livro, aí vai começar então a aventura do Shelley com a Mary Shelley. Ele foge com ela para a França, com ela e com a Jane Clairmont, que vai mudar o nome para Clara Clairmont. Então ela era irmã, meia-irmã da Mary Shelley, e eles vão fazer uma longa viagem de 6 semanas aí pela França, vão passar muitos perrengues, que não tem dinheiro. E é muito interessante essa descrição, né, no meio de tudo isso aí, eles lendo filosofia, lendo os clássicos gregos, lendo romances, muito legal. E eles decidem depois voltar para Londres. Neste meio tempo, então, a Mary Shelley fica grávida, e aí nós temos a figura de Byron. Eles voltam para Londres, tem um pouco mais da história ainda. Depois o Shelley e a Mary Shelley vão viver juntos. Ela engravida várias vezes, não sei se 4 vezes, tem os filhos, mas ela perde os filhos. O primeiro ela perde assim que nasce. Depois eles têm mais, acho que 3 filhos, todos morrem jovens, crianças. E a Harriet Westbrook, que ele queria que fosse com eles para a Suíça, depois eles mudam. Será o Shelley, a Mary Shelley e a Claire Clairmont, a irmã da Mary Shelley, que vai sempre com eles. Eles voltam de novo, aí vão viver na Suíça, e aí nunca mais eles voltam na Inglaterra, né? Tem um ano aqui que eles mudam, acho que em 1818 eles oficializam a união. Em 1814 eles mudam para a Suíça, depois para a Itália, e nunca mais retornam à Inglaterra. Então nós temos aqui a Harriet Westbrook. Ela suicida em 1816. Então ela virou uma prostituta de luxo, já estava grávida de um cara, né? Ninguém sabe quem é o pai. Sofrendo muito, ela pula num rio lá em Londres. Então tem essa história triste aí do final da primeira mulher do Shelley. Harriet Westbrook suicida, e aí ele pode oficializar a sua união com a Mary Shelley em 1818, e eles vão então em 1814 para a Itália, ou 1816, por aí, nesse período. Nesse período de 1818, eles voltam para a Itália, vão para a Suíça, para a Itália, e não retornam mais para a Inglaterra. E aí vai começar então a amizade com Byron, o Lord Byron, que havia sido expulso da Inglaterra. Então Lord Byron, uma vida também polêmica, acusado de incesto com a própria irmã. Ele deixou filhos lá na Inglaterra, e ele começa a namorar aqui, né? Ou melhor, essa Clara Clairmont, ou Jane Clairmont, começa a dar em cima do Shelley, do Byron, manda cartas, e ele tem um filho com ela, e depois abandona essa moça, né? Então ela vai passar o resto da vida nesse sofrimento aí, querendo encontrar com o Byron, e não quer nem saber dela, né? Então eles vão ter uma filha chamada Allegra. E aí essa Allegra vai ser educada num convento lá em Veneza. Então o Byron, ele convive um pouco com essa família em Pisa. E aí vamos começar o Círculo de Pisa, integrado também por um homem chamado Edward Trelawney, um marinheiro que fascina Percy Bysshe Shelley e fascina também o Byron.
e a Mary Shelley e a Clara Claremont. Então eles vão formar esse círculo de intelectuais em Pisa e assim por diante, né? Aqueles dois filhos do Shelley, com a Harriet, a Clara e o William, também morrem. Então as crianças, a mortalidade é muito forte aí, né? Então nós vamos começar aqui esse período das obras de meditações profundas, como Prometeu Desacorrentado. São temas importantes de reflexão que o Shelley vai produzindo nesse período já do final da sua vida, né? 1818, 1820, 21, 22. Tem também a morte de Keats, seu amigo, e aí vamos ter também poemas tristes. O Keats morre lá na Inglaterra, um jovem também, né? Então o Keats, o Byron e o Shelley formam como que a tríade romântica desse século XIX na Inglaterra. Então nós vamos ter essa vida na Itália, e aí sim serão grandes momentos, textos aqui contando nessas peripécias, ou em Roma, onde eles perdem um filho, tem que enterrar esse filho lá em Roma. O Byron se muda para Veneza, não quer nem saber dessa Clara Claremont. Lá ele vai ter uma vida de orgias, bacanais, num palácio luxuoso, e onde a Mary Shelley e o Shelley vão visitá-lo. Ele se envolve com uma condessa italiana, então e ele não quer nem saber dessa Jane Claremont. E essa filha dele, a Allegra, que estava num convento lá, ela morre. A Jane Claremont fica sabendo depois. Então, assim, é toda uma vida de tragédia, né? De muitas perdas. Vão misturando tudo isso aí com a produção de textos interessantes, né? De poemas. Então nós temos depois eles mudando para essa casa Mangne, que é aí no Golfo de Spezia, onde eles vão viver por um tempo. E é interessante, eles vão fazer amizade com a Jane, um casal chamado Jane e Williams, e eles vão viver nesta casa aí à beira do mar Mediterrâneo, essa tríade, né, de estudos, de literatura. Depois o Byron volta para Pisa, e ali nessa casa, né, vai habitar o Shelley, a Claire Claremont, a Jane, que é essa mulher aí do seu Williams, o Shelley, vão viver nesse lugar aí em 1822, nesse refúgio, né, na natureza, à beira do mar. Então nós temos aqui vários elementos que vão aparecer na poesia, né? Até que um dia, em 8 de julho de 1822, o Edward Williams com o Shelley e um outro rapaz entram no barco para voltar aí, acho que esqueci o nome da cidade, para voltar aí para a casa deles. Eles são colhidos por uma tempestade. Tem então o barco afunda, né, esse naufrágio, e o Shelley morre. Toda essa tripulação morre aos 29 anos, o Shelley morre aos 29 anos. Então os três morrem, né? Esse Williams, o cara que estava dirigindo o barco, e o Shelley. Aí nós temos, gente, aqui no final do livro, que é estarrecido, eu lembrava algumas coisas. Essa angústia da Mary Shelley, desta Jane, tentando encontrar, né, o corpo desses homens. A Jane Claremont não é a mesma Jane, mulher do Williams. A Jane Claremont, que também se chamava, trocou o nome para Clara Claremont, ela tinha mudado para Florença, depois que morre a sua filha Allegra, que o Byron a rejeita, ela se muda para Florença. Então, aqui voltando à morte, né, eles acham o corpo dessas pessoas depois de vários dias, enterram na praia, depois faz a cremação. Então tem cada coisa estranha. A cremação do Shelley, na hora que estava cremando, o Byron arranca a roupa e mergulha no rio para nadar até onde está o barco. Sabe, umas coisas esquisitas. O coração do Shelley foi poupado e foi doado a Mary Shelley. Então ela guardou o coração, e quando ela morreu, o coração foi sepultado com ela, né? Diz o texto, diz a história, né? Aqui não fala isso, mas fala que o coração foi poupado. E o Trelawney, que era esse marinheiro, deu o coração para Mary Shelley, o coração do Shelley. Então um livro assim que tem essas histórias impressionantes desses poetas, né? O que mais me chama a atenção
é a mistura aqui de tragédia e beleza. Parece que é como no mundo grego, né, a tragédia está ligada à beleza. Eles produzem esses textos maravilhosos, de repente são acometidos por mortes, sofrimentos, né? Então, embora Shelley seja um dos nomes mais conhecidos da literatura inglesa, a sua obra poética, ela foi persistente e intencionalmente menosprezada. Então isso é interessante, né, a gente perceber. Eu estou lendo agora o Prometeu Desacorrentado, estou lendo com calma mesmo. A obra de Shelley não foi muito assim valorizada, né? Seu gênio sofreu nas mãos dos moralistas vitorianos, que achavam estranho naquela vida devassa, o ateísmo, nessa depravação. Só em nosso século passado, né, século XX, o seu trabalho obteve o reconhecimento devido. Filho mais velho, então, desses pais ricos, ele foi mandado para essas escolas de Eton e Oxford, com a garantia de uma carreira no parlamento ou de uma vida nababesca como latifundiário. Então isso vai aparecer aqui, né? O pai tinha esse projeto, de repente o filho quer ser poeta, né? Quer ter essa vida errante aí. Shelley, no entanto, optou por rejeitar essas facilidades do século XVIII. Viu-se, ao contrário, como herdeiro do iluminismo e da Revolução Francesa, e inimigo de todas as ortodoxias religiosas, sociais e políticas de sua classe social. Então tudo isso ele rejeita. Ele quer a liberdade, né? Ele quer falar, desacorrentar esse homem desse passado que oprime, né? Seus heróis foram Condorcet, Tom Paine, William Goldwyn e Mary Wollstonecraft, e começou a sua carreira de escritor apostando, então, na liberdade, atacando a opressão e fazendo prognósticos visionários para um futuro melhor. Então, a obra de Shelley tem essa questão, né, de olhar para o futuro, olhar para a vida com essa alegria, né? Liberdade, positividade. Em sua vida pessoal, também rejeitou a convenção. Sua rejeição ao dogma cristão e a defesa da liberdade sexual alienaram-no de sua família e da respeitável sociedade da época e contribuíram para o seu exílio na Itália. Então ele tem que fugir mesmo, tal como Byron, né? Fugir da Inglaterra. Para muitos ele era uma figura perigosa, mas para os amigos, entre eles Byron, Peacock e Leggett Hunt, suas excentricidades eram parte de uma natureza essencialmente admirável. Então nós temos aqui, né, um homem que vive aquilo que escreve, né? Uma ousadia. E ninguém que algum dia o tenha encontrado jamais poderia esquecê-lo. Ele afogou-se na costa da Itália em 1822, aos 29 anos. Nos últimos 7 anos de vida escreveu uma série de versos líricos. Escreveu odes, poemas contemplativos e políticos. Eles mostram um homem em luta com seu próprio temperamento e em busca de um sistema de ideias capaz de reconciliar sua fé na bondade humana com a evidente brutalidade do mundo. Ele quer confiar que o homem é bom, mesmo o mundo sendo brutal com ele, né? Essa capacidade que o homem tem de regeneração, de vida. Ariel, lembra aquele espírito benigno lá da Tempestade do Shakespeare, né? Essa peça tão importante. Mas é também o nome do barco do Shelley. Então o barco dele chamava-se Ariel. Tinha essa homenagem, esse barco que inclusive ele morre, né, nesse barco. Aí estava nesse barco no naufrágio. Então esse livro aqui traz a vida deste grande poeta que eu gosto muito. Eu gosto dessas vidas trágicas, de reconhecer beleza e poesia no meio disso tudo, porque a literatura é uma expressão da vida, né? Esses homens, essas mulheres, quando têm essas vidas intensas, eles produzem textos que marcam, né, que falam até hoje. E os poemas de Shelley, né, são esplendorosos para a gente pensar na vida. E o que nós estamos fazendo aqui no mundo, né? Então, assim, a escrita do André Morot, ela é ótima. É uma escrita que, de repente, parece que você está ali vendo
né, as pessoas aí na sua frente, né? Você está assistindo aos acontecimentos. Eu achei um trecho aqui, mas agora vai ser difícil, de um poema que o Byron copia e manda para o amigo dele. Achei, para o Roga. Está no capítulo 18, Segunda Encarnação da Deusa. Eu quero ler achei muito bonito isso aqui. É um poema de Sófocles, que ele traduziu. Shelley andava muito nervoso, agitado. Quando via Harriet cair em acessos de desespero, tocantes e dessazados, não podia esquecer um passado que tivera tantos encantos. Mas se estava com Mary, adorava aquela graça reflexiva. Para conseguir algumas horas de calma, deu de tomar láudano em doses cada vez mais altas. Ele mostrou um frasco desse láudano a Peacock, dizendo, não me separo mais disto. Então ele entra nessa depressão aí, né? Ele ama Mary Shelley, mas a Harriet está nesses acessos de desespero, de ciúme, né? Isso aqui é quando ele encontra a Mary Shelley e tem que decidir largar a Harriet e ficar com a Mary, né? Então ele escreve, ele traduz um verso de Sófocles, olha que interessante. É o final da primeira parte. Não ter nascido, eis o sumo bem. Mas, uma vez que abrimos os olhos à luz, o melhor é voltarmos o mais depressa possível à noite de onde saímos. Interessante, né? Essa volta para o nada, né? Para a noite. A vida, então, de Shelley ou Ariel, escrita por André Morrow, esse grande poeta, né? Percy Bysshe Shelley. Um abraço, até mais.